Olá meus amigos, meu nome é Rubens Múzio, sejam bem-vindos ao meu canal de Teologia e Espiritualidade. Você já sentiu um chamado, uma espécie de saudades de um lugar que talvez você nunca tenha conhecido? Um anseio por um silêncio, pela vastidão, por se sentir parte de algo maior, um sentimento talvez transcendental, uma busca por um lugar ao qual a gente pode pertencer mais. É o ponto de partida da nossa jornada nessa série de 5 vídeos. Hoje iniciamos uma série de vídeos que vai explorar um livro de transformadores sobre espiritualidade, chamado Backpacking with the Saints, Mochilando com os Santos, do teólogo Belden Selene. Esse livro não é um manual de sobrevivência, mas é um guia para a sobrevivência da alma nesse mundo barulhento e acelerado. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Antes de calçarmos as botas, eu quero que a gente conheça um pouco do nosso guia. Quem é o Belden Lane? Ele é um homem de 2 mundos. No mundo acadêmico, é um respeitado professor emérito de estudos teológicos na Universidade de St. Louis, uma universidade jesuíta no Missouri. É um historiador presbiteriano focado na história da espiritualidade cristã. Ele estuda místicos, santos, monges, teologia reformada. Mas, por outro lado, ele é um homem da terra, e nisso eu me identifico com ele. Ele é um montanhista, é um mochileiro que passou décadas explorando as florestas das montanhas Ozark, escalando os picos rochosos do Colorado. E nesse aspecto eu me identifico com ele porque eu faço muitas caminhadas aqui ao redor de Londrina. Sou um pé vermelho, um teólogo da Mata Atlântica. Eu gosto de caminhadas rurais, eu faço vários quilômetros no meio das matas, das zonas rurais aqui ao redor da cidade de Londrina. O Belden Lane demonstra uma genialidade precisamente porque ele não separa esses 2 mundos da academia, da teologia, da pesquisa, da universidade e ao mesmo tempo o mundo da mata, o mundo do backpacking, o mundo do mochilar, o mundo da terra, da montanha, da fauna, da flora. Ele lê textos dos padres do deserto, dos teólogos antigos e enxerga um paralelo com o desafiar da água de uma trilha, com as plantas de uma floresta, com aquela... Ele estuda ao mesmo tempo a noite escura da alma de um São João da Cruz e ele ao mesmo tempo se vê se perdendo num denso nevoeiro da montanha. Para Lane, a natureza selvagem é um mosteiro sem paredes. Isso me aproxima demais desse tipo de teologia, um teólogo não apenas da academia, da biblioteca, da sala de aula, da pesquisa, do rigor acadêmico, mas também o teólogo da terra, da mata, o teólogo da terra brasileira. E eu entendo que a teologia hoje ela precisa se aproximar da natureza muito mais do que nunca. Eu entendo que a teologia precisa se aproximar da natureza. E como essa jornada começa em algum lugar, eu vou então mergulhar em alguns vídeos no livro dele e a partir do capítulo 1 da prática do lugar. O guia que ele usa é o São Kevin de Glendalough, um monge irlandês do século VI, cuja vida também é inseparável da paisagem, da terra onde ele morou. A ideia central é revolucionária na sua simplicidade. O lugar importa. Para a gente fazer teologia, para a gente viver a espiritualidade, a gente vive num lugar. Nós vivemos numa cultura que frequentemente trata o espaço, a terra, como algo para ser consumido ou algo genérico. Mas o Belden Lane, ecoando um pouco aquela espiritualidade celta, nos diz que certos lugares são especiais. Há lugares finos, onde o céu e a terra se tocam. E eu tenho experimentado isso nas minhas caminhadas aqui ao redor de Londrina. O São Kevin viveu de forma radical
presente num espaço, num vale chamado Glendalough, que as lendas contam que certa vez, enquanto ele orava de braços estendidos, um passarinho Melrow pousou em sua mão, construiu um ninho e pôs seus ovos. Kevin, num ato de compaixão e unidade com a criação, permaneceu imóvel por semanas até os filhotes nascerem e voarem. É claro que essa é uma metáfora sobre se tornar lugar para o outro, sobre uma quietude que permite que a vida floresça dentro de nós. O Belden Lane nos convida a cultivar essa geopiedade, essa geoespiritualidade, esse senso de aproximação, de devoção à terra. Ele diferencia o espaço abstrato, anônimo, do lugar carregado desse space, carregado de história, de memória, desse local, desse place carregado de significado. E ele então escreve, contrastando essa visão de um turista com um peregrino, com aquele que faz uma jornada. O turista passa pela paisagem, mas o peregrino permite que a paisagem passe por ele. O turista consome à vista, tirando fotos. O outro entra num relacionamento com o lugar. E essa é a diferença hoje, talvez do ecoturismo que a gente precise fazer para um ecoespiritualismo que a gente deveria estar fazendo. A prática é encontrar e se comprometer com o lugar. É preciso voltar lá, em diferentes estações, em diferentes humores, e simplesmente prestar atenção à terra, prestar atenção à fauna e à flora. Lane nos adverte sobre a busca incessante pelo exótico. A atenção a um lugar específico nos ensina a parar de correr, disse o Belden Lane. Obriga-nos a perceber que se não conseguimos encontrar Deus em nosso próprio quintal, provavelmente não encontraremos no topo da montanha mais distante. Os lugares guardam histórias, eles nos moldam, são moldados por nós. Eles se tornam sagrados, não por uma mágica inerente, mas pela atenção e pelo amor que depositamos neles. São Kevin não encontrou um lugar sagrado. Ele tornou Glendalough sagrado por sua presença devota. Concluindo então, o Belden Lane afirma: um lugar não é apenas onde algo acontece. O próprio lugar é um acontecimento, um evento que nos agarra e nos transforma. Então eu quero convidar você a mapear um pouco o seu país, a mapear os lugares finos próximos a você. O Brasil está repleto de lugares que exalam uma espiritualidade, uma energia única. Pense no Monte Roraima, por exemplo, sagrado para os povos indígenas, ou nas formações rochosas, místicas de São Tomé das Letras. Pense no Santuário Bom Jesus da Lapa, na Bahia, construído dentro de uma gruta, um útero na terra, ou no encontro das águas dos rios Negro e Solimões, um espetáculo que nos fala da união e mistério. Essa espiritualidade que pode organizar também peregrinações e descobertas a estes locais. Olhe para a sua terra, olhe para a sua região, peregrine ao redor dela como um ato de escuta da terra, de escuta de Deus. Adote lugares, adote regiões, adote praças abandonadas, adote talvez um trecho de um rio poluído, um pequeno parque local, e essa prática de cuidar, de plantar, de transformar, de engajar-se naquele espaço que está sendo negligenciado por tanta gente, é um ato de encarnar a sua fé. É uma forma de demonstrar que esse lugar importa para nós e para Deus. Construa um diálogo com a terra, com as tradições. A espiritualidade brasileira, africana, indígena nos ensina muitas coisas interessantes. A força da vitalidade que as cachoeiras têm, as matas, as pedreiras, a prática de uma espiritualidade que talvez a gente pense um pouco diferente da forma com que ela é manifesta em outras religiões, mas essa espiritualidade do lugar nos convida a um diálogo respeitoso, reconhecendo outras pessoas, reconhecendo outras tradições que olham para a terra, que amam essa terra. Amadureça esse diálogo interior, teológico, essa forma de evoluir espiritualmente dentro de você. Aprenda a honrar,
a olhar para a cachoeira com atenção, não apenas como uma bela paisagem para você tirar seu selfie, mas como a morada da força divina, da presença de Deus que pode nos transformar. Outro guia para Belden Lane foi São Clemente de Alexandria, onde ele destaca a prática do caminhar. Clemente foi um teólogo do século II, que vivia naquela vibrante, caótica, urbana cidade de Alexandria. Ele era um mestre de filosofia, teologia, e como os filósofos da época, peripatéticos, ele ensinava enquanto caminhava. Olha que interessante, ele ensinava enquanto caminhava, e esse é um método que Jesus utiliza frequentemente. Para Clemente, o corpo não é prisão para a alma, mas é um parceiro na jornada da fé, da espiritualidade. A vida cristã é uma peregrinação constante e a caminhada era uma expressão bem literal disso. O Belden Lane, então, resgata essa ideia, argumentando que o ritmo da caminhada integra o corpo, a mente e o espírito. Eu tenho feito muitas caminhadas rurais. Amanhã mesmo, Corpus Christi, eu devo fazer uma caminhada de cerca de 20 quilômetros ao redor de Londrina, saindo naquilo que é chamada dentro da Rota das Catedrais, numa região rural lindíssima, de montanhas, de floresta, de terra, de fauna, flora bonita da Mata Atlântica. E a gente vive na cidade com a cabeça baixa. Eu percebo as pessoas rodando ao redor dos lagos, das pistas, da cidade, das ciclovias com a cabeça baixa, com fone de ouvido, não estão prestando atenção na terra que Deus criou. Essa caminhada nos força para baixo, essa caminhada simplesmente impede que a gente olhe ao redor. O ritmo da caminhada, olhando para a esquerda, para a direita, pode inspirar, expirar. Isso funciona como um calmante, algo que transcende aquele caos, aquela bagunça dentro da nossa alma, aquela tagarelice mental. Para Belden Lane, caminhar é uma forma de desaprender a pressa. Não simplesmente correr, não simplesmente pedalar, que são também duas atividades que eu gosto, mas caminhar é diferente. Uma caminhada lenta, rural, que presta atenção, que olha. É uma arte que requer uma cadência simples, um ritmo que aquieta a alma, permite que o mundo se revele em seu próprio tempo. E muitas vezes a solução para um problema complexo não vem quando estamos sentados, mas quando saímos para uma caminhada. Na trilha, na caminhada, a oração se torna menos sobre palavras e mais sobre ritmos. O esforço da subida, a alegria de um trecho plano, quando a gente olha para o horizonte e vê as montanhas, e vê a terra, e vê as árvores, e ouve os pássaros. Tudo isso se torna material para a comunhão com o divino, a comunhão com Deus. O Belden Lane nos lembra que essa prática está no coração de muitas tradições teológicas e espirituais. A peregrinação, seja para Meca, Jerusalém, Santiago de Compostela, sempre entendeu que o ato de caminhar longas distâncias muda a pessoa por dentro. Os pés feridos, o corpo cansado, abrem o coração de uma forma que o conforto não consegue. A prática é a intencionalidade, é transformar a caminhada num exercício espiritual, teológico. Preste atenção na sensação dos seus pés tocando o chão, sincroniza a respiração com os passos, oferece cada passo como um ato de gratidão. O Belden Lane então conclui com uma imagem poderosa. O caminho à frente se torna o professor. A própria trilha, com suas voltas, subidas e descidas, ensina sobre perseverança, a paciência, a necessidade de seguir em frente, um passo de cada vez. Então, nossos caminhos de peregrinação, nós somos convidados a olhar para a nossa terra, para o nosso Brasil. No meu caso, para o norte do Paraná, para a terra do pé vermelho, para a terra vermelha da nossa fauna e flora da Mata Atlântica, que na sua parte maior desapareceu, mas há alguns trechos bonitos. Há rotas de caminhadas ricas, e não apenas externas, mas de história e fé. O caminho da fé que leva, por exemplo, muitos religiosos à Aparecida do Norte, os passos de Anchieta no Espírito Santo, o caminho das missões no Sul. Essa espiritualidade que nos incentiva a participar, a olhar, construa sua própria caminhada, construa seus próprios passos dentro da sua terra, ao redor da sua cidade. Isso nos incentiva não apenas a participação, mas a criar roteiros teológicos, espirituais,
pastorais, de oração para essas caminhadas? O que a história dos jesuítas, guaranis, no caminho das missões nos ensina sobre fé e resistência? O que a jornada de Anchieta nos fala sobre enculturação? A caminhada urbana também pode ser algo profético para você. A maior parte de nós, dos brasileiros, vive em cidades. A prática de caminhar pode ser também uma prática de reflexão, de oração, de teologia. Um grupo de amigos, amigas podem caminhar em silêncio por uma avenida movimentada, orando pelas pessoas, olhando para as pressões da vida moderna e refletindo como viver uma vida em que Deus esteja presente de uma forma mais densa, intensa, constante dentro da cidade. Você pode caminhar pelas ruas de um bairro violento e olhar e perceber e sofrer e lamentar e buscar uma presença silenciosa de paz, de shalom, de usar seus pés para abençoar o chão da cidade. Resgate essa sabedoria dos pés. Antes das rodovias, o Brasil foi desbravado a pé. Os tropeiros, os bandeirantes, os povos indígenas, todos tinham uma relação íntima, não apenas funcional, consumista, com a terra. Todos tinham o hábito de caminhar longas distâncias. Essa espiritualidade, essa teologia que pode resgatar histórias, mas ressimbolizá-las, aplicá-las para compreender no mundo de hoje, para entender com resiliência, com sabedoria. Isso pode nos ajudar, a nossa alma. É uma espiritualidade do tropeiro, espiritualidade do pé vermelho aqui no norte do Paraná. No próximo vídeo vamos falar o que devemos deixar para trás. Vamos explorar a prática do desapego com Thomas Traherne. O que você levaria na sua mochila para essa jornada da alma? Pense nisso e nos vemos na próxima trilha.